página 52 do nosso livro de Atos dos Apóstolos, o item 3.2, Enéas e Dorcas curados através do ministério de Pedro. Bom, contextualizando, o apóstolo Saulo de Tarso ainda, né? Ele se retirou para a região de Tarso, que era a sua cidade natal. Certamente está lá trabalhando para o Senhor, mas agora o livro de Atos ele vai concentrar a mensagem no ministério de Pedro, tá bom? No livro eu coloquei um comentário. A partir deste momento temos uma ênfase no ministério de Pedro. Ele visita cidades da Judéia, como Lida, que havia sido evangelizada por Filipe, está lá em Atos 8:40. A cidade de Lida ficava próximo do mar Mediterrâneo, distante uns 56 quilômetros de Jerusalém. Em Lida, Pedro curou Enéas, que estava enfermo em uma cama há 8 anos, e próximo a Lida ficava a cidade de Jope, onde Pedro foi chamado e ressuscitou a irmã Dorcas. Então vamos ler essas referências. Abra então a sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 32, que diz: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Bom, como eu disse, Lida era uma cidade da Judéia, então observe que o ministério dos cristãos, aqui do apóstolo Pedro, está concentrado entre os judeus. Se Saulo, lá em Tarso, se ele está evangelizando algum gentio, nós não sabemos. Por isso, aqui nós veremos o primeiro gentio considerado na história evangelizado, será Cornélio, aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Então, aqui o apóstolo Pedro ainda está visitando judeus que aguardavam o Messias, muitos que já tinham aceitado Jesus como Salvador, ok? Jesus evangelizou essa região quando ele foi evangelizando até as regiões de Tiro e Sidom. Então, passando por essa região, ele evangelizou e muitos receberam ele como Messias. Ok? O versículo 33. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Bom, não tem como nós falarmos em números aqui, mas lembre-se, no dia do Pentecostes foram quase 3.000 almas que se converteram. Depois foi falado em 5.000, depois em uma grande multidão. E pessoas aqui que talvez não estavam nem entre esses que se converteram no Pentecostes, mas que se converteram, pode ter se convertido durante o ministério de Jesus. E nós vimos que neste período não está ocorrendo perseguição. Porque os sacerdotes nesse período, eles estão sendo trocados. Esse período aqui, como eu disse para vocês, Saulo de Tarso, assim, as obras de cronologia, normalmente coloca a conversão dele cerca de 2 anos depois da morte de Jesus, então teria sido no ano 31, 32. Depois de convertido, ele foi para a região da Arábia, ficou 3 anos lá, e teria voltado então no ano 35, e ficou em Jerusalém pregando, e depois foi para Tarso. Então aqui nós já estaríamos no ano 36 da era cristã. Ano 36 segundo a história, principalmente Flávio Joséfo, historiador judeu que conta isso, segundo a história foi o ano que Caifás foi tirado do sacerdócio. Então dá para nós entendermos por que a igreja está tendo paz nesse período, tá bom? Porque, vamos dizer, trocando os sacerdotes,
Pode ser até que tenha sido colocado um sacerdote que temia a Deus, porque os saduceus, nós não podemos dizer que eles temiam a Deus, porque, como nós sabemos, eles não acreditavam na integridade da profecia do Antigo Testamento. Então, nós temos que chamar eles de incrédulos. Okay? Nesse sentido, relacionado às Escrituras, claro que eles acreditavam em Deus, não estou dizendo que eles eram ateus, né? Não chegavam a tanto, mas eles só acreditavam nas Escrituras de Moisés, e isso, claro, tornava o ministério deles um ministério problemático. Quem desacredita na integridade das Escrituras Sagradas, é claro que eles não terão a operação do Espírito Santo na vida deles, como o homem necessita, né? Tá bom? Então, nesse período, a igreja está tendo paz. Então, combina com esse comentário histórico de Flávio Joséfo, que foi nesse ano que Herodes mandou tirar Caifás e aí entrega o sacerdócio a outro. E aí pode ser que fosse um homem que temesse a Deus e não perseguia, ou até um homem pior do que eles, que fosse só político, ok? Mas só o fato deles não terem, ele não ter, pelo menos ao que parece, né, convivido com Jesus, e não ter participado daquele julgamento, e já terem se passado aí cerca de 7 anos, porque sempre lembrando, nós dizemos que Jesus morreu provavelmente, a data aproximada, mas Jesus morreu provavelmente no ano 29 da era cristã. E aqui nós estaríamos já no ano 36. Então, o fato é que o cristianismo está tendo paz e assim o cristianismo está se desenvolvendo. Ok? Bom, então aqui foi falado, né, dessa cidade de Lida e Sarona. Eram cidades que ficavam, como eu disse, a 56 quilômetros de Jerusalém, e agora o apóstolo Pedro vai para Jope, no versículo 36, que era uma cidade que ela já ficava um pouco mais distante, mais próxima, eram 60 quilômetros de Jerusalém. Essas quilometragens são aproximadas, né? Hoje a gente calcula mais facilmente, até com o Google. Você vai pelo Google e ele calcula para você essa distância. Então são cerca de 60 quilômetros. Ok? O versículo 36, então, Pedro vai estar em Jope. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto, ou seja, ia preparar para o sepulcro, como normalmente eles faziam, né? E 4 quilômetros, as pessoas, vamos dizer, percorrem rapidamente, né? Em 30, 40 minutos, você percorre 4 quilômetros. O versículo 38, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E vamos considerar, é um desafio para eles, né? Porque sempre tratando de ressurreição, é algo que poucos acreditam, no mundo antigo, só os judeus acreditavam em ressurreição. Os gregos, outros não acreditavam em ressurreição. Não havia entre os escritos gregos nada que falasse de ressurreição. Eles tinham textos que falavam dos deuses, né, vindo habitar durante um tempo entre os homens, depois voltarem para o mundo dos deuses. Mas um homem que morreu e ressuscitou, isso não havia entre eles e também não havia entre os povos em geral. Mas os judeus acreditavam em ressurreição. E o apóstolo Pedro havia visto Jesus ressuscitar, trazer pessoas à vida, né? Mais de um.
O versículo 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Ou seja, era uma israelita, como tenho dito para vocês aqui, estamos tratando ainda só de missões entre israelitas. Israelitas que era uma seguidora de Jesus, ok? Era uma seguidora de Jesus, e ela, vamos dizer, veio a falecer. E era uma pessoa realmente que se destacava como uma boa pessoa, né? Além de boas obras, ok? Ela também tinha esmola. Boas obras falava do comportamento dela. Sempre lembrando que obras significa ações humanas. Quando fala de obras, não fala de coisas ruins. Algumas pessoas não gostam de falar de obras porque os católicos desenvolveram o pensamento de que as obras podem purificar. Até uma obra que você faz aqui nesse mundo pode purificar um morto. Você faz algo por um morto, você purifica ele lá no purgatório. Isso é heresia. Mas nós sabemos que a Bíblia fala claramente, Tiago fala claramente, que obras, elas seguem o justificado, as boas obras. O homem que é justificado por Deus, ele muda as suas ações. Então, no versículo 40, mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Bom, por que o apóstolo Pedro tirou a todos, não é explicado, né? Não é explicado, mas ele dobrou os joelhos, orou primeiro a Deus e depois se levantou e deu a ordem para ela ressuscitar. No versículo 41, e ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Ressurreição, como eu disse para vocês, só os judeus falavam em ressurreição e era algo que mexia com as pessoas. Ressurreição mexia com as pessoas, assim como aconteceu com Lázaro, com o filho da viúva de Naim. Você vê uma pessoa, como Lázaro estava sepultado, né? E no caso essa sendo preparada para ser sepultada, certamente vocês já estavam vendo a mudança na cor dos lábios, tudo, talvez a pele ressecando, estavam os sinais claros, verifica a respiração, não está respirando mais, já faleceu. E se essa pessoa volta à vida, é um milagre grande, até por conta, no momento que a pessoa falece, as células do corpo começam a morrer. Aqui em Todos os Santos teve uma irmã que faleceu, a irmã Elisamar Mamed, ela faleceu e depois ela até estudou no seminário, e é interessante porque ela tinha estudado no seminário, ela fez 3 anos, aí depois voltou para fazer mais 1 ano, só que nesse intervalo ela faleceu e foi ressuscitada. E ela falava: professor, o senhor me desculpe, o senhor percebe que eu sou diferente de antes, porque os médicos, no caso, falaram que algumas células do corpo dela, até células cerebrais, tinham morrido. E Deus pode, claro, fazer as células voltarem até com as células de uma criança, se Ele quiser. Mas eu falei, olha, até para testemunho, né, para a sua ressurreição, para ficar claro que você ressuscitou, ou seja, os médicos realmente disseram que algumas células do seu cérebro morreu. Tá bom, você tem... Por que Deus permitiu isso?
para que fique claro que você realmente tinha morrido e ressuscitado. Não? Então, Deus ele age até para deixar um testemunho entre nós. Então, ela estudou e ela agora já não tinha tanta facilidade como antes no aprendizado. Okay? Então, se torna um grande testemunho para todos nós.